Então, a gente precisa realmente declinar a culpa, bloquear a culpa. E isso tem que ser uma decisão, é como perdão. Você só perdoa o outro quando você decide perdoar. E o perdão mais difícil é perdoar você. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está ao vivo aqui com a gente, você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 27. Aqui no InstaCast CL, junto com os meus convidados especiais, nós abordamos temas que realmente importam: desenvolvimento pessoal e profissional, liderança, saúde, espiritualidade, finanças e tudo aquilo que fortalece a mente, nutre a alma e te ajuda a avançar com mais consciência, clareza e propósito em todas as áreas da sua vida. E hoje o tema do nosso episódio é forte, sensível e muito necessário: transformando dor em recomeço. Quantas de nós, quantas pessoas estão carregando dores antigas, histórias mal resolvidas, traumas silenciosos e, no fundo, elas acreditam que não dá mais tempo, que os sonhos se perderam e o coração já não aguenta mais tentar. Eu sei, às vezes a vida ela nos apresenta dores tão profundas que nos fazem acreditar que a história terminou por ali. Mas hoje nós estamos aqui para te lembrar que não acabou. O seu passado faz parte da sua história, mas ele não define os seus próximos capítulos. Aliás, eu trouxe até uma passagem da Bíblia, onde Deus nos fala, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E essa passagem é um convite ao recomeço. Ela é um lembrete de que mesmo quando tudo parece seco, Deus continua abrindo caminhos aonde ninguém vê saída. E para essa conversa profunda e transformadora, eu tenho a honra de receber uma mulher incrível que carrega na sua história verdade, compaixão e autoridade para falar sobre recomeço. Mas antes da gente abrir a conversa de hoje, 2 recadinhos rapidinhos. O primeiro é: clica aí no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 7 mulheres que estão precisando de coragem para um recomeço. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Então, clica aí no aviãozinho e compartilha, é rapidinho e você vai fazer um bem enorme. E o segundo recado, já pega papel e caneta para anotar os insights, porque eu tenho certeza que hoje o que vai ser falado aqui pode mudar o rumo da sua vida. Combinado? Então, vamos aos trabalhos de hoje. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando por aqui. Já se quiser, coloca aí nos comentários, de onde que você está assistindo, porque eu adoro saber aonde o InstaCast CL está chegando. Ela é uma empresária, mentora de mulheres e família, apresentadora, palestrante internacional e, mais do que um currículo admirável, ela é uma mulher de fé, esposa, mãe, avó e alguém que sabe na pele o que significa recomeçar depois da dor. Diretamente da cidade de Americana, no interior de São Paulo, ela chegou aqui nos Estados Unidos no início da pandemia. Um cenário desafiador onde o mundo parou, menos a coragem dela. Mesmo diante da incerteza que o mundo estava vivendo, ela deu vida a um sonho
e criou um canal de TV, o Queens United TV, dando voz a outras mulheres em tempos de silêncio e isolamento. Mas a vida ainda traria um golpe duro, a perda trágica da sua netinha. E foi ali, no meio da dor, que ela escolheu ressignificar tudo. Ela decidiu não parar. Ela decidiu transformar e transbordar. Hoje, Val Justo dedica sua missão a ajudar mulheres e famílias a reconstruírem as suas vidas com identidade, propósito e fé, mesmo quando tudo parece perdido. A sua mensagem é clara e poderosa. É possível transformar dores em recomeços e vidas em testemunhos de força e renascimento. Val Justo, vem pra cá, seja bem-vinda ao Instacast CL. Então, Val, tá seja bem-vinda ao Instacast CL. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou muito feliz e animada pela nossa conversa de hoje. É um tema forte. Obrigada por você ter criado força e estar criando um movimento que realmente está transformando, através do seu transbordo, a vida de muitas mulheres e de muitas famílias. Oi, Carmen, é uma honra estar aqui contigo. Você já é uma amiga aí de Miami de longos anos, né? Que a gente se conhece desde que eu cheguei em Miami. E eu tive a honra, assim, o prazer enorme de conhecer você, que sempre esteve do meu lado, sempre foi uma amiga querida. E quantas noites a gente passou junto aí em Miami, curtindo a vida, fazendo coisas boas, fazendo coisas em prol de outras pessoas, né? Não é de agora, né, amiga? Não é de agora, né? Então, assim, você continua também com isso, fazendo e acontecendo num outro país. A gente sabe como é difícil a vida de imigrante, como é difícil viver por aqui. Todo mundo quer viver nos Estados Unidos, mas a gente sabe o quão difícil é. Priscila está aí também, Priscila sabe disso. E é uma honra estar aqui no seu Instacast, né? Que é uma honra para mim estar participando. E o número 27 é um número muito bom para mim. É o número que eu era na escola e hoje eu me lembrei disso. E a hora que você falou, eu falei, nossa, é mesmo, era o número, né, que eu era na escola. E eu tenho várias coisas de número 27. Então, para mim é muito bom estar aqui contigo. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. E para você ver, né, como é que as coisas conspiram ao favor, né, quando o propósito é bom. Que semana passada foi o primeiro episódio que a gente não pôde realizar. Seria o episódio 27. O meu convidado, ele teve um problema de saúde. Ele hoje está bem, mas foi em cima da hora que a gente precisou cancelar. Então, esse episódio passou o seu 27, é o seu episódio. Vamos recordar sobre isso também, né? Que bom, que bom. Que bom. Ô, Val, e aí hoje, pouco antes da gente entrar aqui, né, a gente estava comentando, a vida realmente, ela traz muitas surpresas na nossa jornada. Muitas boas, outras mais desafiadoras, mas pouquinho antes da gente entrar aqui na live, eu lembrei da fase que você chegou aqui também nos Estados Unidos, né? Você já chegou aqui mudando de país, iniciando uma nova jornada na sua vida e, de repente, lockdown. Tudo fecha. Lockdown. Conta em uma semana. Sobre isso. Conta um pouquinho sobre esse desafio também, que já começou por aí, né? Estados Unidos foi uma coisa assim, eu não queria vir, né? Eu vim por causa do meu filho, e a minha filha já vivia aqui, e a gente chegou em uma semana, e eu cheguei, cara, me aluguei uma casa aí em Miami para ficar 2 meses. Foi a minha sorte, assim. Mas a minha intenção era voltar para Alphaville, que eu vivi em Alphaville já há 9 anos, né? A minha intenção era voltar para Alphaville. E daí fechou tudo, tudo. A pandemia, assim, fechou tudo, assim, foi do dia para a noite, assim, em menos de 10 dias, uma semana, uns 10 dias, fechou tudo. E daí a gente foi ficando, né? Só que daí venceu o aluguel, eu não tinha para onde ir. Daí a gente conseguiu alugar uma coisa, assim,
E é muito difícil, porque eu morava numa casa enorme, de repente você consegue alugar um townhouse, mas assim, eu não tive colchão a primeira noite, então você fala assim, nossa, foi assim, foi desafiador mesmo, né? Foi desafiador. Eu não poderia voltar, tinha voos ainda, mas meu marido na época tinha uma doença sanguínea, a gente não sabia como queria ser, tá? E hoje ele não tem mais essa doença autoimune, então a gente não sabe também se foi coisa de Deus, mas assim, a gente foi obrigada a ficar e na época ele entrou com o Green Card e em 4 meses saiu o nosso Green Card. Então ali a gente começou a entender assim, não, a gente acha que veio para ficar mesmo, porque nós viemos e nós viemos com meu filho e meu filho teve que voltar, porque Olha ele só. veio com visto de trabalho, mas o Trump na época barrou quem estava aqui com visto de trabalho, por quê? Porque ele falava que estava todo mundo trabalhando online e não estava vivendo nos Estados Unidos. Então ele voltou e a gente ficou. Olha só, gente, que Então, loucura. assim, foi para quem esteve aqui sabe, né? Porque a gente viu o pessoal no Brasil ainda fazendo festa, churrasco, tal, e as reuniões íntimas, e aqui não, aqui tudo Aqui foi muito fechado, diferente, é. o supermercado fechado, as coisas já não tinham mais nas prateleiras, então a gente sabe quando vem um furacão, quando vem uma chuva forte, né? Aí acaba a água, acaba papel higiênico, imagine um. E a gente viveu, né? A gente Foi. viveu e passou por isso e estamos aqui, Passamos. né? Amém. Ô, Passamos. Val, a sua história, né, é uma daquelas que inspiram a gente só de ouvir. E é muito especial ter essa troca aqui hoje ao vivo, e porque o tema que a gente está trazendo hoje toca É, muito na gente. Eu tenho certeza que vai contribuir com muitas mulheres que acompanham a gente aqui, não só no meu perfil, mas no teu perfil também. Mas o que significa para você, né, recomeçar de verdade? Não é só um conceito bonito, né? Na prática, na vida real, é, depois que a gente se quebra por dentro, o que que é? Qual o significado de a recomeçar? gente conversando nessa semana, eu falei que hoje passa várias pessoas assim por mim que falam assim, ai, eu tô recomeçando porque assim, eu aposentei e agora, né? Ai, eu perdi a minha mulher, ai, o meu marido de repente chegou em casa e falou que não quer mais. Eu tô numa separação, então assim, tem vários tipos de recomeço, né? E para um, talvez eu vou falar, e o meu é mais doloroso. Não, cada um sente a sua dor, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu momento de fraqueza, cada um tem, assim, chega e fala, puxa, por que para mim, né? E recomeçar realmente não é fácil, não é fácil, porque assim, tem que ter muita coragem. Eu tenho encontrado muitas pessoas no caminho que não têm coragem de recomeçar, tá? Que resolveu viver no limbo. Limbo é o nome que a gente usa no direito, né? O limbo é quando o advogado está no limbo, ele não tá em nada, né? Ele está perdido. Então, assim, tem muitas pessoas que resolvem viver no limbo e acabar. é, a gente tem testemunho assim de pessoas que querem acabar com a vida, que não quer mais viver, e tem alguns fatores de acabar com a vida, né? Você pode estar vivendo, estar vivo, mas não está vivendo. Essa é Isso pior, né? também é uma coisa muito difícil, né? E a gente tem encontrado muitas pessoas pelo caminho aí nessa jornada minha que está apenas vivendo e não está nem percebendo o que está acontecendo, né? E às vezes por uma coisa que talvez para mim seria simples, né? Mas para ela não. Porque dor, cada um tem a sua. Eu costumo É, falar, cada um tem a sua e cada um sente do teu jeito, né? E, e eu acredito também, Carmen, hoje você começou falando de Isaías 48, né? Mas eu acredito e eu sei, né, que na Bíblia tá lá, né? Você terá aflições, né? Ninguém falou que não teria, né? é, Então tá lá, você terá aflições. Cada um vai ter o que aguenta, né? E eu sou uma mulher muito forte, eu sempre fui uma mulher muito forte, muito determinada a crescer, a evoluir, a fazer o que eu queria. Então, assim, eu sempre fui uma mulher muito forte. Então, e hoje quando a gente senta a família toda para conversar sobre o assunto, a gente fala,
tinha que ser você, né? Talvez outro não passaria. A gente tem testemunho de outras famílias que se quebraram, e a minha família está aí, de pé, firme e forte, e todos nós, cada um ajudando outras famílias, né? Então, tanto o meu filho tem um ministério muito forte dentro da Igreja Católica, é um diácono, administra toda a Igreja Católica aqui da região de São Claus, eu no meu ministério e a minha filha no dela. Então, assim, e quando eu falo meu filho ele é casado, então, assim, ele é mulher, né? Então, quando eu falo minha filha e o marido, eu e o Fredson. Então, assim, porque nós não somos, para mim, assim, o casal é um, né? Então, quando eu falo Fredson, é eu e ele. Quando eu falo, você entende, né? Sim. Então, Ô, Val, assim, mas me diz uma coisa, e aí nessa tua jornada que acabou que você já vinha impactando mulheres há muito tempo, né? Desde que eu conheço o seu foco são mulheres e a gente acredita que é o que você fala, né? Pela sua fortaleza, um pilar, uma matriarca, né? Um pilar familiar, e a tua família muitas vezes reestruturou por conta da sua atitude, que mesmo dilacerada, você entendeu que vamos seguir, vamos juntar o que temos, né? vamos E vamos seguir. A juntar os gente cacos, né? E vamos é fazer um vaso novo. isso. Mas nessa sua experiência como mentor, o que você acredita que impede muitas mulheres de recomeçar quando elas precisam? Elas reconhecem que precisam de um recomeço, de dar uma volta por cima. O que você acredita que impede essas mulheres de agirem assim? Carmen, eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalho com mulheres desde lá do Brasil, né? Então, antes até de Alphaville, em São Paulo, eu já trabalhava com mulheres, né? Quando eu advogava para mulheres e eu montei uma loja para mulheres. Então, assim, sempre o meu foco foi aumentar a autoestima, fazer com que as mulheres realmente descobrissem quem verdadeiramente elas são, né? E esse sempre foi o meu propósito. Então, quem me conhece sabe disso, porque eu vejo a beleza em cada uma, eu vejo a força em cada uma, eu consigo enxergar isso nelas que às vezes elas não enxergam. Então, eu sei que às vezes, assim, uma pessoa que não consegue recomeçar, ela não vê a força que habita dentro dela, né? Porque Deus fez a mulher forte. A mulher é forte, é um ser forte. É assim, por que que ela foi feita da costela de Adão, né? Vamos lá, né? Não estou aqui para falar de religião, tá? Mas vamos rapidamente nesse passo aí. Por quê? Porque a costela é a parte que sustenta todo o corpo. Olha, Então, a gente tem que ter ciência disso. A gente tem que ter ciência de quem nós somos e para que viemos. Então, eu realmente acredito que a mulher pode sim ter uma vida maravilhosa, ter uma família maravilhosa. Ela pode sim prosperar em todas as áreas, tá? Ela pode fazer o marido dela se tornar um homem poderoso, um homem rico. Ela pode viver o extraordinário, mas ela tem que saber quem ela é. Para que isso aconteça, ela tem que saber a identidade dela, né? E na maioria das vezes ela não sabe, ela acha que ela é qualquer uma. Ela acha que ela é fraca, ela não é fraca. Não existe mulher fraca, existe mulher que não sabe quem é. Então, isso é muito forte, né? Então, quando a gente fala quantas mulheres fizeram e aconteceram, né? Quantas mulheres saíram do nada. Eu saí, assim, eu casei com 16 anos e meu marido também, a gente não tinha nada, mas nós resolvemos mudar o nosso caminho. Nós resolvemos prosperar, nós resolvemos ter uma família forte, uma família unida, uma família próspera. Isso foi uma resolução, e a partir disso, a gente foi tomando os nossos caminhos. E eu sempre digo, o Fredson não só está na frente de mim, nem eu na frente dele, nós andamos juntos, entende? Nós andamos juntos, um dá um passo com o pé direito, o outro também. Nós caminhamos juntos. E nós queremos ir muito mais longe, né? Nós queremos, hoje o Fredson vem,
Hoje o Fredson vem atuando comigo como co-líder num curso de casal, mas a gente está preparando algo extraordinário para fazer com casais aqui nos Estados Unidos. Então, assim, de fazer o homem realmente saber quem ele é, mas não só isso, não só que o homem, mas que ele transborde de maneira de que ele também acredite que ele pode ganhar dinheiro, que ele pode dar tudo para essa família, que essa família merece tudo. Que tudo que ele viveu lá na infância, lá quando ele era pequeno, ele ouviu falar que isso não é para ele, que ele pode mudar tudo isso, né? Hoje a gente vê muito mimimi, né, Carminha? A gente vê assim, ai, porque eu sofri, todo mundo sofreu bullying, né? Mas tem o que decidiu dar a volta por cima e fazer acontecer. Então, Val, mas você falou uma coisa que desculpa te interromper, mas eu acho que é algo que a gente pode dar um pode ponto aqui, né? interromper, Que amiga. com relação à identidade. E aí a gente aqui não está falando sobre religião, mas é sobre algo inevitável que a gente precisa comentar aí. Quase todos os episódios eu falo sobre isso, que é sobre o livro dos livros, o livro onde está. Hoje é uma palavra muito usada, né? O código, né? Da riqueza, dos bons relacionamentos, da mulher virtuosa, enfim. Tem vários códigos ali, e ali também está a nossa verdadeira identidade, né? E a gente precisa tomar posse disso, porque ali em Gênesis 26:1 fala, né? Então, Deus façamos o homem à minha imagem e semelhança. E a gente precisa entender que Deus nos criou de forma incrível e maravilhosa, porque todas as suas obras são perfeitas, e quando ele diz façamos os homens, ele deu um sopro do DNA dele sobre nós também. Então, nós temos todas as capacidades e possibilidades de criar uma vida extraordinária. Só que a vida, muitas vezes, nos apresenta alguns caminhos e que a gente se perde nessa jornada, a gente se desconecta dessa nossa real identidade. E eu percebo aqui que você trabalha muito sobre essa verdade. Eu acredito, né, que assim, eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância, João 10:10, né? Então, assim, antes disso ele fala, né, o outro veio para roubar e matar, mas eu vim, né, para que, então ele fala do outro, que eu não gosto de dar foco para o outro, mas assim, mas Deus veio, né, o Cristo veio para que a gente tenha vida e que a gente tenha vida em abundância. E a gente tem que tomar propriedade dessa parte do João 10:10 aí, né? Que assim, quando eu falo em abundância, eu não falo só em dinheiro, porque dinheiro é muito pouco perto de tudo que você pode ter, Sim. Né? Então, assim, dinheiro é bom, dinheiro é bom, dinheiro é necessário, mas é muito pouco diante de tudo que você pode ter. Mas eu acho que a gente tem que se apropriar realmente da nossa identidade em Deus, né? Então, eu sou filha de quem? Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu posso tudo. Sim, eu posso tudo. Eu caio, sim, mas eu também levanto. E quando eu levanto, Carmen, eu levanto para o céu, né? Eu não falo foguete porque foguete é guarda-ré, mas assim, eu levantei, mas eu levantei mesmo e vem coisas novas a partir do segundo semestre, porque agora a gente vai estar viajando, mas assim, a partir de agosto a gente vem com palestra Estados Unidos inteiro, então eu vou retomar da onde eu parei, eu vou retomar onde eu estava transformando um monte de vida de mulheres, atendendo mulheres uma a uma, tá? E falando realmente aquilo que elas precisavam ouvir. Nós somos águias, nós nascemos para ser águias, e os corvos vêm sim ali bicar nossa cabeça, vêm dizer para a gente que a gente é nada, mas os corvos, eles seguem a gente, eles vão caminhar com a gente até um tanto, porque a hora que você está no alto, ele não consegue respirar, ele não tem oxigênio, e daí ele vai cair. Então a gente tem que tirar os corvos da nossa vida e a gente tem que fazer o que é melhor para a vida da gente em todos os sentidos, né? Excelente. Então assim, a gente tem que estar apta assim, eu caí fundo, e eu fui no fundo do poço, tá?
Eu quis não estar mais aqui nesse mundo. Eu tentei algumas vezes não estar aqui nesse mundo, mas não deu muito certo. E hoje eu sei por quê, né? Hoje eu sei por quê. Porque Deus tem grandes coisas para mim. E eu sei o que eu posso fazer. Eu sei aonde eu posso estar. E eu sei quem eu posso tocar, né? E todas nós temos dons de tocar as pessoas, de curar as pessoas, né? Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, Carmen. E a Sim. gente não tem um minuto para dar um ouvido para uma pessoa, né? Ô, Val, Então, oi, não, amada. e quando foi, né? Que é sobre isso que você está falando. Qual foi o momento que você percebeu, né? E falou, isso não vai me parar, eu vou transformar essa dor em algo que sirva para transformar outras mulheres também. Então, Carmen, eu briguei com Deus, né? Eu briguei com Deus. Briguei feio porque eu não entro em briga para qualquer coisa, eu entro para brigar mesmo. Ele sabe de onde eu vim, ele sabe da minha raiva, né? Eu briguei com Deus feio e eu recebia mensagem todos os dias. Eu recebia mensagem do Brasil, eu recebia mensagem dos Estados Unidos, eu recebia mensagem da América Latina, eu recebia mensagem da Europa. Por quê? Porque eu, graças a Deus, eu tenho amiga no mundo inteiro. Eu vou para Paris, eu tenho amiga, eu vou para a Itália, eu tenho amiga no mundo inteiro. Eu vou para o Chile, eu vou. Agora eu fiz amiga, até o Fred falou para mim, como você consegue arranjar brasileira, né? Eu tive em Istambul, eu tive na Escócia, eu tive na Polônia e eu consegui amigas nesses lugares, né? Porque eu procuro pessoas que possam ser minhas amigas, tá? Então, assim. E eu recebia mensagem todos os dias, de lugares diferentes, a mesma mensagem. A mesma mensagem. Então, assim, eu recebia 3 a 5 mensagens por dia, a mesma escrita de lugares e de pessoas que não se conheciam. Então, era pessoa que não tinha como você falar para a pessoa ou a outra falar, porque eram pessoas que não se conheciam, tá? E daí um dia eu indo, né, para a igreja, a gente estava ouvindo um negócio no carro, eu falei, isso daí é nada, né? Isso daí eu tô cansada. E daí chegou a mensagem, isso daí todo mundo fala, tal. Eu falei alguma coisa assim, o Fred já falou, para com isso, né? Não sei. Daí a hora que veio a mensagem, eu falei, isso é prova disso, outra mensaginha daquelas que eu não quero ouvir, eu não quero ler e que eu não me interesso. Daí ele falou, o que você quer? Que Deus desce para você, que Deus vem e fala com você? Eu falei, é isso que eu quero. Se eu tenho que me erguer, se eu tenho que aceitar o que aconteceu comigo, se eu tenho que acreditar nele, e se ele é meu pai, como a Bíblia diz que é, ele vem falar comigo. Daí ele falou, bem, não pode fazer isso, não sei o que lá. Eu falei, não, se ele quer que eu me ergue, ele vem falar comigo. Eu tô aqui. Isso foi no domingo, cara. Na segunda-feira, quem apareceu? Quem, né? Ele. Ele. Meu Deus. E daí o Fredson tinha saído, ele fazia na época um curso de homens aqui. Eu ainda não estava no curso de mulheres. Ele saiu para o curso, eu fiquei sozinha e foi muito louco. Meu Deus. Foi assim, eu consegui viver assim realmente extraordinário de Deus. Eu consegui ir para lugares que. E assim, Carmen, foi muito louco, porque assim, a hora que ele voltou, para mim parecia que tinha passado 3 minutos. E tinha passado 3 horas. E assim, eu fui para. E daí eu comecei a contar para ele tudo que eu vivi. Ele falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Só que a Val, ela é teimosa, que nem uma mula. E daí a Val falou assim: Não estou assim. Ele falou o que aconteceu. Ele espera algo de mim, mas o que ele quer de mim? Ele não falou. Então, não faço nada. É cômodo, né? É cômodo não fazer. Então, assim, eu já comecei a aceitar um pouco o que estava acontecendo, mas eu cruzei os braços. Então, eu não faço mais nada. E eu fui para Istambul com ele, né? Fui para Istambul. Chegando em Istambul,
a gente ficou lá. O último dia ele tirou, ele ia trabalhar. A gente sempre saía no final do dia, porque Istambul é muitas horas de diferença aqui com os Estados Unidos, né? Então a gente sempre tinha tarde. E o último dia ele falou assim: não, eu vou ficar contigo hoje, a gente não vai fazer nada. E a hora que ele foi na recepção pedir pro cara da recepção chamar um carro, eu desci com ele, ele ia no cara da recepção, o cara trazia um carro, porque lá tem um negócio de sequestro de pessoas, então tem um negócio meio assim que a gente tem que estar muito atento. E daí o cara falou assim para ele falou assim pro cara: olha, eu preciso de um carro. O cara falou assim: olha, Mohammed, não é Mohammed, como que ele chama lá? Maomé quer falar com ela. Oh, meu Deus. Daí o Fred falou assim: oi? Falou: Maomé quer falar com ela. Daí o Fred falou assim: então, mas aonde? Daí o cara falou para ele: na mesquita, né? E daí foi lá, Carmen, que resultado. Eu cheguei na mesquita, a gente foi nessa mesquita, eu cheguei na mesquita, veio uma mulher de burca me atender, e eu falei, o Fred falou assim, e a mulher já veio falar comigo, eu falei, não, pode me deixar, que ela falou assim, que bom que você veio, a gente estava te esperando. Oh, meu Deus. E daí eu falei assim, e daí assim, eu ajoelhei ali e o Fredson falou, eu vou ficar com você. Eu falei, não, pode sair, que agora o negócio é eu e ele. E foi muito assim, intenso também. Então, assim, eu posso falar, eu falei com Deus 2 vezes. Senhor, glória a Deus. Porque eu sou teimosa, né? E ele sabe, ele conhece cada um de nós. E ele sabe o que tem para todos nós, né? Então, assim, e o que eu precisaria fazer, né? Então, eu tô me levantando ainda, eu falo que todo dia é querer se levantar, é querer estar de pé, você tem que querer, né? Mas eu sei tudo que eu tenho para fazer, né? Eu sei hoje quem eu sou, eu sei que assim hoje eu sou uma evangelista, eu trago pessoas para Cristo, então não é para religião, tá, Carmen? Esse não é meu foco. Sim, eu Meu entendo. foco é para Cristo. Eu quero que as pessoas saibam realmente o poder que elas têm e o que elas podem fazer e onde elas podem chegar. Elas podem chegar muito mais rápido, elas estando junto com Deus, né? Então não é sobre religião. Ela escolhe se ela quer ser católica, espírita, a escolha é dela. Eu só quero que ela acesse o que eu acessei. Eu quero que ela consiga acessar o que eu acessei. Porque ela pode ter uma dor, talvez não a minha, talvez a dela, né? Eu tenho recebido aqui na minha casa pessoas que estão com mulheres com câncer, mulheres com problema no relacionamento, que chega aqui e fala, não, a gente veio aqui à toa, porque a gente já vai separar. Não, não vai. Como assim? Né? O que está acontecendo? Vamos mudar essa história, Val, né? uma coisa, e você viveu 2 experiências com Deus. E isso é algo muito forte, né? Quantos de nós não desejamos isso também? Mas para desejar tem que aceitar cair, né? Tem que Isso. aceitar cair. Cair, Carmen, é muito difícil. E era isso que eu ia perguntar e você fica muito à vontade se você quer responder ou não. Primeiro também eu quero falar o seguinte, tem algumas mulheres incríveis aqui assistindo a gente, então se você que está aqui assistindo ao vivo quiser colocar uma pergunta aqui para Val, coloca e a gente faz a moderação. Se der tempo, ela responde para vocês também. Ô Val, mas foi ali que ele te deu uma missão, quando você Então, a teve essa experiência. princípio, a primeira vez foi uma resposta, né? Por quê? Por que comigo? Porque assim, eu já estava a trabalho de Deus. Eu já estava, tá? Não sei se você foi na minha palestra, mas eu acredito que algumas pessoas que estão aí já foi. Eu falava, dá o passo que Deus dá o chão. Eu já falava de Deus, né? Eu já falava de João 10:10, eu já falava várias coisas. Se Deus tá te mostrando, Ele quer te dar, né? Porque você é filha de um Deus. Eu já tinha as minhas falas, né? Das palestras. Então, em cada de sonho, né? Cada um tem seu sonho, né? Mas Deus quer algo grande para você. Você está sonhando pequeno, né? Você pode ir além, né? As pessoas vão dizer que não é para você. As pessoas vão querer te parar. Mas você não tem que ouvir ninguém. Você tem que ouvir Deus, né? Então eu já vinha falando de Deus. Então a minha pergunta é assim: por quê? O que eu te fiz? O que eu não fiz, né?
Então a minha pergunta era isso, por que não eu? Eu já tinha vivido, levasse eu, entendeu? E então a minha pergunta era essa para ele. Então ele respondeu essa pergunta, né? Entendi. E depois eu vim assim, e daí eu falei, ah, tá bom. Então ele já me respondeu, mas assim, eu não faço mais nada para ninguém. Agora eu cuido só de mim. Só que eu não sou essa pessoa. Você entende? Eu Uhum. sou a pessoa que, assim, a amiga ligou chamando, tá chorando, tá passando mal. Eu sou a pessoa que pega o carro, vai até Miami e faz o que tem que fazer. Pega o avião, vai até Brasil e faz. Entendeu? Esses dias a minha amiga de Londres, volta acontecendo isso, isso. Eu falei, puxa, eu preciso estar aí com você. Como que eu vou fazer, né? Então, assim, eu sou uma pessoa disponível para as pessoas. E quem sabe, quem me conhece sabe disso, né? E eu tenho grandes coisas para fazer. E depois que tudo aconteceu, a minha mãe, um dia, a minha mãe falou comigo, e a minha mãe é uma mulher de 80 anos, uma mulher muito forte, muito determinada, uma mulher assim, que eu tinha minhas questões com ela, mas eu sempre também tive a admiração de saber de onde ela veio, tudo que ela viveu e onde ela chegou, né? E a minha mãe, ela falava assim, falou, chegou em mim e falou também, falou assim, Val, você não era para ter nascido. Eu não podia ter você mais, Meu né? Deus. Você voltou, perdeu a vida com 7 anos, depois voltou. E quantas vezes Deus, assim, a minha mãe fala, né? O inimigo vem te parando, né? E você vai aceitar isso? Nós não somos essas mulheres de aceitar isso. Nós somos uma mulher que vai lá e vai falar, olha, inimigo, você quer me derrubar? Você se prepara, porque você vai ter trabalho comigo. Porque eu não sou qualquer uma. E hoje eu sei disso, entendeu? Hoje eu sei disso. Então, assim, e eu quero que todas nós sabemos disso. Sim. E para isso a gente tem que dar ordem, porque a gente a gente tem isso em Mateus, né? Falando, a gente dá ordem ao inimigo, que assim, ele não manda em nós, ele não tem poder sobre nós, né? E a gente precisa saber disso, e a gente precisa saber disso o tempo todo, cara. Porque assim, é uma palavrinha que vem e fala, você não é, ai, você não fez direito. Nossa, a outra é muito melhor que você, né? Nossa, e assim, ai, amiga, eu não queria te falar, sabe? Mas a pessoa falou mal de você. Não, guarda pra você, eu não quero saber. Entende? Porque eu sou uma mulher forte, mas uma mulher que tá fragilizada, isso pega. Sim. Então, a gente tem que ver quem a gente quer ser. A gente Isso quer está ser amor. relacionado à identidade, né, Val? E você tem isso muito E, forte. e Você tem isso assim, muito claro, né, e para você. cada uma tem um papel, né, Carmen? Então, que papel que eu quero cumprir? O papel da mulher que eleva outras mulheres ou a que derruba? Sim. Porque quando eu derrubo uma, eu caio muito mais. É isso que a mulherada não entende. Elas acham que precisa pisar nenhuma para subir. Não é sobre isso. É sobre ajudar as mulheres a se levantarem, a saber quem elas são, para ela chegar no topo, porque ela só vai chegar quando ela levantar outras, né? E hoje o meu trabalho é isso realmente. O meu trabalho hoje é cuidar de relacionamentos com problemas, porque assim, eu vou fazer agora 38 anos de casada, não é para qualquer uma, de bem casada, come o que eu amo, come da minha vida. E eu sei que ele é louco por mim, né? E eu quero isso, eu quero viver assim esse casamento com toda intensidade, com todo amor, porque eu quero que isso seja exemplo para os meus filhos, que isso seja exemplo para os meus 8 netos, entende? Né? Então, assim, é isso que eu quero que seja exemplo. Isso é possível. É Val, possível você ter um marido maravilhoso, é possível você se erguer, é possível você. Esses dias eu estava falando para você, Carminha, compre uma casa aqui em Orlando, vem. É possível, é para você, sabe? É para você. Então, é sobre isso, mas né? Val, tem pergunta aqui no comentário, eu já vou ler para você, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é muito comum. Você deve ouvir isso também, e pode ser que alguma mulher que esteja aqui sinta isso, porque muitas mulheres elas se sentem culpadas em recomeçar. E como que você enxerga essa culpa? E como pode lidar com isso de uma forma saudável? Como lidar com essa culpa do recomeço? Então, vamos lá. A culpa é um negócio que dói o coração.
e dói o coração como se você tivesse uma enxaqueca no teu coração. É uma dor diária, tá? É uma dor que você acorda no meio da madrugada com dor, que você levanta com dor, que você tá sorrindo com dor, que você tá lá fazendo o cabelo, fazendo a massagem, que esteja com dor. A culpa, já que a gente está falando de Bíblia, a culpa é o inimigo se vestido de palavras, né? Então vem te atacar, vem dizer que você é culpada. Hoje eu me pergunto, por que não eu, né? Então a culpa, esses dias veio uma menina para mim muito ferida, e ela falava sobre a mãe, né? Que a mãe isso, a mãe aquilo. Daí eu falei, mas, né? A minha mãe ela falava que a mãe dela é uma pessoa submissa, e o pai largou. E daí eu falei para ela, então, vamos lá. Daí ela falava, e a culpa é da minha mãe que o meu pai largou, porque minha mãe é uma mulher submissa. A minha mãe não sei o que lá. Eu falei, então, a sua mãe tinha que ser quem ela era, tá? Ela não poderia mudar por causa do seu pai. Então, o seu pai fez uma coisa errada e você está tacando a culpa na tua mãe, né? Então, apontar o dedo para o outro é muito fácil. Mas quando você aponta o dedo para outro, ó, os outros estão apontando para você. E a culpa, ela é um negócio que ela faz isso com você. Então, você tem que estar decidida a todo dia tirar a culpa da tua vida. Tirar a culpa do teu dicionário. Tirar a culpa do teu caminho. Tem que ser uma palavra que você tem que deletar, que você tem que bloquear, sabe? Que você tem que cancelar, que é a palavra agora do Instagram, né? Que você tem que cancelar ela. Porque a culpa vai falar que você não é merecedora, tá? No meu caso, iria falar que eu sou culpada, né? Mas assim, vai falar que você não é merecedora, que você é isso. Então, assim, tem várias culpas. Tem mulheres engordando porque se sente culpada alguma coisa. Isso vai acabar com a saúde dela. Tem mulheres acabando com o casamento dela, tá? Porque ela se sente culpada, sei lá, de ter assim, coisas idiotas, assim, Carmen, coisas materiais que a gente pode conquistar, porque a coisa material você perde e você conquista de novo, gente. Não é como uma vida, né? Então a gente precisa realmente declinar a culpa, bloquear a culpa. E isso tem que ser uma decisão, é como perdão. Você só perdoa o outro quando você decide perdoar. E o perdão mais difícil é perdoar você. Então, assim, essa mulher, mãe dessa menina, ela se sentia culpada de ter perdido o marido. Porque ela foi aceitando tudo, 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 e teve uma hora que o marido não quis. Não é, o marido dela era um sem vergonha. A culpa não era dela, entendeu? Não era porque ela era uma mulher boazinha que ela perdeu o marido. Ela estava sendo uma mulher de verdade, ela estava sendo ela, tá? Sim. Tá? Então, assim, daí uma mulher que é forte, ai, perdeu o marido porque é forte, não. Ela tá sendo ela. Se o marido não presta, é o problema do marido, a culpa é do marido, você entende? Mas a culpa, o perdão, o auto perdão que eu tive que me dar muito, eu tive que olhar para mim mesma dias, meses, anos. A gente tá fazendo 2 anos agora, anos. Eu tive que, Val, se perdoa. Val, se perdoa, você faria isso por mal, entendeu? Então, assim, você planejou, o que acontece, sabe? Então, assim, o auto perdão. Então, esses dias teve uma menina comigo e ela era muito amarga, muito. E eu falando com ela, e daí ela me mandou um negócio, uma mensagem muito ruim, sabe? Não, porque você não sabe o que eu vivi. Você não tem ideia do que eu vivi. Você tá falando comigo, você não sabe o que eu vivi. Daí eu falei para ela, então me conta o que você viveu. Eu quero saber se eu tô te falando que você tem que levantar, que isso não é para você, que tem algo novo, tem um mundo novo para você. Ela era brigada com a mãe, foi morar com a avó. Olha, Carmen, olha o que cai na minha mesa, tá? Ela foi morar com a avó.
Chegando lá, todo dia à tarde, as duas sentavam. Ela mora numa cidade de interior que senta na rua, em Minas. E elas sentavam na rua no final de tarde, quase para a noitinha, naquelas cadeiras. E as vizinhas sentavam, uma rua tranquila, uma rua que as crianças brincavam na rua. Só que elas sempre pegavam o mesmo lado, colocava a cadeira dela do mesmo lado e a cadeira da avó do outro. Sempre. Sempre. Desde que ela mora com a avó. Hoje, acho que ela tem 38 anos, ela mora com a avó desde os 15. Uhum. Que ela teve uma briga muito feia com a mãe e foi viver com a avó. Aquele dia ela mudou a cadeira dela. Ela pôs a cadeira dela no lugar da cadeira da avó dela. E a avó dela sentou na cadeira. Elas trocaram de cadeira. Uma rua tranquila, do interior de Minas, que nunca teve nada, nunca teve um assalto, nunca teve uma batida. Veio um carro desgovernado e fez o quê? Pegou a avó dela. Nossa Tá? Senhora. E daí ela falava para mim, eu sou a culpada, eu troquei a cadeira. E daí eu falei, minha querida, vamos conversar. Daí eu fui mais a fundo, porque tem coisa que a gente vai no raso e tem coisa que você aprofunda. Sim. E daí eu tive que pegar fundo, porque assim, ela estava chorando, descontrolada. Ela falava, eu vou desligar esse Zoom, eu não quero falar com você. Eu falei, não, você tem que falar comigo. Deus te mandou aqui. E você vai me ouvir. Porque se você não me ouvir, eu vou pegar um avião, eu vou até o Brasil, eu vou até Minas, eu vou falar contigo. Daí ela ficou assim, sabe? Você faria isso? Eu falei, eu faria isso. Se você desligar, eu vou atrás de você aí. Eu tenho teu endereço no meu coisa aqui de mentoria. Nos meus links aqui de mentoria. Então eu vou atrás de você. Então, Carmen, é sobre isso. É Sim. sobre isso. Entendeu? Ô, Val, eu vou pegar aqui, tem algumas perguntas, eu vou pegar aqui duas, eu acho que elas estão meio, dá Iguais. para você responder as duas ao mesmo tempo, né? A primeira é a Priscila perguntando, né? Que às vezes a gente não entende o tempo de Deus, a gente tem pressa para ver as coisas que queremos acontecer, e como saber esperar? E a outra pergunta é da Rose, que ela pergunta, né? Com essas duas experiências que você teve com Deus, o que realmente te motivou a continuar? Então, a Então, vamos primeira lá. é como saber, né? Como Então, saber esperar a vontade de Deus. Então, tem o tempo de Deus, que acho que chama Cronos, tem o Cronos e o... São dois nomes. Ai, meu Deus, eu estudei isso Kairos. já. Cronos e Kairos, Kairos. tem o Cronos tempo de é o Deus. tempo do relógio e Kairos é o tempo É de o tempo Deus. de Deus. O Kairos é o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, né? Mas assim, Pri, é oração. Orai e fazer ação. Então, o tempo de Deus, todo mundo acha, é só eu ficar aqui, ó, cruzar o bracinho e esperar. E não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você se posicione, que você tome a ação para aquilo que você quer. Eu sempre fui uma mulher que tomei a ação. Eu aluguei um espaço para fazer, para montar meu escritório, meu primeiro escritório em São Paulo, sem ter dinheiro, sem ter o dinheiro do aluguel. E deu tudo certo. Por quê? Porque eu rezava, eu tinha minhas orações e eu me posicionei. Eu fui lá e tomei ação. Então, assim, Deus tem o tempo de Deus, mas Ele espera que você se posicione, né? Ele espera da gente um posicionamento, que é a ação, oração, né? Então, assim, o tempo de Deus pode demorar muito se você é uma pessoa que vai ficar esperando de braço cruzado, porque ele vai pensar assim, essa daí não tá com pressa, então deixa ela de lado e vou pegar a Val que tá com pressa de correr e tem muita coisa para fazer e tem muita gente para falar, entendeu? Porque igual eu tenho um monte que vai lá, toma ação, liga para uma, liga para outra, eu vou fazer isso, você vai estar comigo? Eu quero fazer aquilo. Você vem comigo? Né? Então, assim, vai ter a Val que vai fazer. Por quê? Porque eu tô tomando ação. Então, é isso.
O tempo de Deus é oração, mas você tem que se levantar. E levantar, tirar a culpa da tua vida, tirar o auto, né, se dar o auto perdão para você mesma, perdoar os outros, é uma decisão, não é É um uma querer, decisão. é uma Ô, Val, decisão. e é entender que a gente só vai se conectar com o propósito, que é o tempo de Deus, se a gente estiver conectado com ele, É. né? E aí eu falo com muita tranquilidade, porque atuando na área do desenvolvimento humano há muitos anos, e todos os livros que eu já li, todos os mentores que eu tenho, todos eles concordam em uma coisa, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que a dinâmica da nossa existência é constituída, né, por 4 mundos. Quem fala isso é o Tim Haverk no livro O Aham, Segredo da Mente mente Milionária, milionária. né? Mas assim, né, Que Carmen? é o plano espiritual, mental, emocional e o plano físico. E que se você quer Alma, espírito e corpo, os três, né? Os três e se pilares. você quer prosperar, precisa começar pelo pilar espiritual. Então, E mundo muitas pessoas muitas espiritual, vezes começam pelo o físico. mundo espiritual é muito forte, né? É muito mais intenso do que o mundo que nós estamos aqui. Eu faço teologia hoje, então assim, eu aprendo todo dia, assim, um monte de livro para ler, um monte de coisa e assim, eu faço teologia. Então o mundo espiritual é muito mais forte. Quando eu falo para uma mulher, você quer uma casa? Comece a comprar coisa para essa casa. Eu estou fazendo ela trabalhar o mundo espiritual. Você quer que seu marido ganhe mais? Você quer que seu marido tenha um emprego melhor? Compre uma camisa boa para ele. Você quer que seu marido tenha um carro melhor? Compre alguma coisa para o carro do teu marido. O carro não existe. Mas comece a trabalhar o mundo espiritual. Então, eu faço muito isso. Não vou contar assim, mas assim, eu estou fazendo grandes coisas no mundo espiritual já. Então, eu já estou declinando o que eu quero e o que vai acontecer, né? Desde comprar a casa agora aqui em Orlando, até assim, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso? Então, assim, o mundo espiritual, ele é muito forte e ele age com símbolos. Por isso que eu falo, você quer uma casa, compre um jogo de copo para a tua casa. Compre um tapete, compre um quadro. Essa é para minha casa nova que eu vou ter. Determina a data. Determina, porque o mundo espiritual, o plano espiritual já começa a se movimentar. Então, assim, acredite, né? Fé é acreditar sem duvidar. Então, assim, ai, será que eu vou ter? Isso para mim não existe. Eu vou ter, tá? Então, assim, a gente tem que saber disso, Carmen. A gente tem que usar isso em nosso favor. E a gente não usa. A gente não usa isso a nosso favor. A gente vê É assim, agradecer como se já tivesse recebido de fato. Isso recebido, é fé, recebido. né? E Acreditar que vai acreditar, né? E receber. assim, curtir, comemorar. Não, já É. veio, já veio. E assim, a gente fala, ai, vai mesmo acontecer. Ai, sempre acontece isso Será? comigo. Não, É. não acontece mais isso comigo. Aconteceu até agora não acontece mais, né? Então, assim, a gente tem que mudar. E eu vejo, assim, a mão de Deus todo momento, gente me chamando, Val, você quer palestrar, não sei onde, você quer palestrar, você quer fazer isso, eu queria fazer isso com você, eu quero. Então, assim, é o tempo todo, Carmen. Então, assim, hoje eu tô aqui com você, mas assim, é porque eu amo você, porque eu tenho escolhido com quem eu quero andar. Graças a Deus. Porque eu tenho grandes projetos para esse ano ainda, né? E quem que eu quero levar junto comigo? Quem realmente esteve, entendeu? Quem Uhum. realmente eu sei quem é. Porque assim, é chegada uma hora, que nem a Pri, eu vi um Reels dela, a menina foi na palestra dela para reparar na saia. Isso é corvos que quer te derrubar. Então não escuta, não dê ouvido, entendeu? A pessoa que fala de você, geralmente ela tem algo muito pior, né? Então não deixe os corvos te afetar, né? Vá lá e brilhe, porque nós somos luz. E luz brilha onde passa. Então a gente nasceu para brilhar. Então a gente Eu tem que ter concordo. noção disso, Eu né? concordo, é. Ô, Val, Ah, e
Pode falar, diga. E da outra, da Rose, era? Era ela perguntando, né? Com essas duas experiências que você teve com Deus, o que realmente te motivou a continuar? A minha fé de saber, assim, eu realmente senti e vivenciei tudo aquilo, né? Eu vi, foram palavras dadas para mim que, assim, não tinha como eu saber, né? Mas Deus, ele faz uma coisa com a gente, porque tudo que vai acontecer de que a gente vai passar, ele já avisa antes. Então, tudo foi avisado antes. Tem uma agenda. E a gente não presta atenção. Então, a gente tem que estar atenta às falas, às coisas que acontecem, aos sonhos, porque os sonhos é uma forma de Deus falar com a gente, né? O Espírito Santo está aqui falando o tempo todo. Comigo fala o dia inteiro, deixa até louca. Eu falo, pelo amor de Deus, tá me deixando louca, né? Mas assim, os sonhos é outra forma. E tem várias formas. E a gente fica ouvindo, né? A gente só precisa estar aberta para ouvir. Sim. E estar atenta a tudo que vai acontecer. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar a sua forma de se levantar, né? Então, quantos dias eu não queria? Eu fiquei mais de 3 meses sem sair do meu quarto, tá? Eu ia da cama pro banheiro mais de 6 meses, mas assim, com o tempo eu comecei, Val, get up, Val, get up, Val, get up. Val, essa não é você. Você precisa voltar a ser quem você é. A pessoa que está nesse corpo não é você, né? Então, assim, a gente precisa falar isso pra gente. A gente precisa falar pra gente assim, você pode mais. Você é chegado um tempo que você, Carmen, é uma mulher que vai levantar multidões de mulheres. E você já está apta para isso. Você precisa receber a palavra e tomar ação. Amém. Ir lá e fazer, entende? Daí, assim, como você vai fazer isso? É Deus que vai te dar pronto. Um dia eu ia montar um negócio aqui, eu falei, mas eu não sei fazer isso, Carmen. Eu comecei a escrever no caderno, em 5 minutos estava pronto. Tipo assim, ele estava ali do meu lado, não fazendo o que eu ia fazer, que eu tinha que fazer. Então, assim, a gente tem que dar ouvido a Deus para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Porque Ele espera grandes coisas de mulheres como nós que estamos aqui nesse podcast. Ô, Val, Tá? e tem uma coisa, certa vez eu ouvi algo que fez muito sentido para mim, talvez faça para você também. Que todos os nossos projetos, né, a gente faz ali a planilha, faz o Canva, faz a apresentação, PowerPoint, mas tudo que é previsível, tudo que a gente consegue mensurar dentro do nosso projeto, isso é sobre nós. Mas chega aquele momento lá no final da planilha, a gente tem que deixar uma lacuna em branco, porque é justamente aquilo, o que eu faço agora? Eu não tenho a menor ideia do que é. E a gente precisa deixar essa lacuna em branco, que é justamente o momento que ele vai entrar com o Ai, extraordinário que para a nossa lindo. vida. Então, isso fez muito sentido para mim, porque todos os planos que eu tenho, eles vão até a minha capacidade humana. Então, eu sempre. E aí eu coloco assim, e depois disso? Preciso O aguardar milagre ele de me Deus. enviar, preciso aguardar ele me falar. Todos os Você, meus planos eu tenho. E depois disso? Eu vou aguardar e ele vai preencher isso daqui. porque Porque assim, é o até aqui vai a extraordinário. Carmen. Até aqui vai a Carmen. É. Daqui para lá é o milagre de Deus. Senão ele não tem espaço para fazer o milagre. Entendeu? Então, deixa uma coluninha da tua planilha do Excel em Vazia. aberto, vazia. Faz que nem a Val falou, se posiciona, ação. Deus não age em quem está parado. E Não é muitas isso que ele vezes o espera de você. processo dói, mas é necessário para forjar a gente, para viver o extraordinário. E aí tem várias histórias, né, na Bíblia que a gente pode ler. A jornada foi de 10, 20, 30 anos 40 até anos. 40 anos até viver a promessa, mas ele vai cumprir, ele vai cumprir. E é essa esperança, né,
que a que gente temos. precisa ter, continuar Ai, que fazendo, se lindo, Karen. posicionando e ter Palavra essa linda. esperança. Palavra Eu linda creio tua, que ele Magda. tem, eu creio que ele tem algo extraordinário para mim sempre, sempre, Em sempre. nome de Jesus. Eu tô vendo isso agora, viu, minha amiga? Eu tô vendo isso. Eu tô vendo, assim, multidões de mulheres. Ô Val, se você pudesse olhar nos olhos de uma mulher que sente que não tem jeito, daqui eu não saio mais porque a vida me estraçalhou, mas se você pudesse olhar no olho dela, o que que você falaria para ela hoje? Que mensagem você deixaria para ela? Efésios 1:9. Seja forte e corajosa, porque o Senhor, seu Deus, espera isso de você. E Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Você nunca está sozinha. Você tem um Pai que te ama, que te adora e que vai te levantar. Só que você precisa se posicionar. É isso. Val, antes da gente. Eu ficaria aqui horas e você também, mas você sabe que o Instagram ele não perdoa e a gente não quer que ele nos derrube. Então, antes da gente ir para a nossa consideração final, eu queria que você falasse aonde que as pessoas podem te encontrar, encontrar o teu conteúdo, consumir do seu conteúdo, das tuas mentorias, aonde que as pessoas podem encontrar você e Instagram, continuar te seguindo. Val Justo. Instagram, né? Val Justo. Ótimo. E você está com algum produto agora, algum Então, programa que as pessoas podem eu acionar? tenho a mentoria de relacionamento, né? De relacionamento de casais para mulheres, tá? Então, assim, eu só trato mulheres, tá? Porque, assim, uma mulher, ela é o pilar. Ah, e o homem é isso e aquilo. O homem é bom demais, é maravilhoso, eu amo, né? Mas, assim, a mulher, ela pode, assim, fazer a casa dela, o universo dela, viver uma vida maravilhosa, se ela souber quem ela é, se ela souber direcionar sua casa, direcionar seu marido. Eu peguei um cara caminhoneiro. Hoje ele é um alto executivo e ele tem os negócios dele. Então, assim, além de ser um alto executivo, então a mulher ela pode tudo, né? Então eu tenho essa mentoria para mulher e eu tenho a do Recomeço. O Recomeço é uma mentoria, as duas hoje eu tenho individual e em grupo, tá? Eu tenho uma comunidade também e eu tô trabalhando muito ali gratuito no canal, no meu canal no Instagram, mensagens que sempre toda vez que eu coloco mensagem vem 3 direct assim, 3, 5, Val, eu precisava ouvir isso hoje. Essa palavra foi para mim. Então, assim, eu venho falando de posicionamento, de você olhar com quem você anda, né? Porque, assim, a águia não anda com tartaruga. A águia, quem você é, né? A águia não anda com o urso, porque o urso, ele te trai, ele te pega nas costas, né? Amigo urso, né? A É. gente já falava isso quando era criança. Então, assim, é, eu venho falando muito isso no canal e assim, eu não usava e hoje eu vejo quantas diferenças está fazendo para as pessoas que estão no meu canal, que vem mensagem, Val, eu precisava ouvir isso hoje. Você não sabe o que aconteceu. Aconteceu uma coisa, você falou isso. Eu nem sempre falo ali de Deus, eu falo mais da vida, de inteligência emocional, porque eu trabalho tanto inteligência emocional como inteligência espiritual, né? Mas é sobre isso. Então, assim, eu falo desde o recomeço, de recomeçar a vida. Eu tenho algumas mulheres que já estão, segundo o marido que separa delas, então assim, que tem uma dor, que se acham incapazes de ser felizes, incapazes de ter uma vida boa, de fazer uma viagem, e elas têm que saber que o extraordinário é para elas, né? E que elas têm que quebrar fazer uma ruptura nisso aí, porque tem alguém realmente que possa amá-la e que possa tratá-la como ela realmente merece, né? Então eu Excelente. tenho essas mulheres, eu tenho bastante desses casos e faz todo sentido para mim, porque eu adoro conversar com mulheres. Então assim, é para ser uma mentoria de 1h30, às vezes nós ficamos 4. Ótimo. Então, qualquer outra informação, vai lá no seu perfil, No meu arroba Instagram, no valjusto, Linktree, underline, e
Manda um direct para Val, conecta e continua. O perfil dela é maravilhoso, eu acompanho também. E Val, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar Obrigada, aqui, Amanda. participar do Obrigada. Eu InstaCast amo CL. você, Carmen. Eu também te amo muito, realmente uma experiência incrível. Obrigada por você ter sido intencional e ter escolhido viver e transbordar na vida dessas mulheres. E você realmente tem essa missão e eu desejo que Deus continue te abençoando grandemente, Amém. que te dê Amém. sabedoria e discernimento para que você continue seguindo na sua jornada forte, Amém. a sua Amém. missão de impactar mulheres e transformar vidas. Muito obrigada. E qual a sua consideração final? Para fechar, Então, uma para frase. fechar, uma frase, se eu fosse falar uma frase para as mulheres, se Deus te mostrou, Ele quer te dar. Então, receba o que Deus tem para você. Amém, eu recebo. Obrigada, Val. Um beijo. Meninas, amo Muito vocês. grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Muito obrigada, minha amiga Carmen. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que está assistindo aqui ao vivo com a gente. Obrigada a você que está assistindo no replay. E até quarta-feira que vem com mais um episódio do InstaCast CL. Beijo!